E aí, meu guerreiro, e aí, minha guerreira, meu padawan, meu futuro mestre Jedi, meu futuro militar. É um prazer estarmos aqui conversando nesse dia especial onde aconteceu a prova da AFA, que no meu coração, para ser sincero, é um dos concursos mais queridinhos que existe, se não for o mais queridinho, junto, claro, aí com a IPK, e que hoje foi um dia de muitos dos nossos guerreiros Tamandaré, nossos amigos que são do Colégio Curso Tamandaré também, fizeram e prestaram esse concurso esperando ser o seu dia de sucesso. E aqui vamos bater um papo de como foi esse concurso. Para quem não sabe, a prova da AFA, a prova para acessar a Força Aérea Brasileira, é nada mais, nada menos do que um concurso com 64 questões, sendo 16 de português, 16 de inglês, 16 de matemática, 16 de física e uma redação que tem ali pelo menos 100 palavras na língua portuguesa. Então, hoje aconteceu o tão esperado concurso, o momento aí que nossos guerreiros acordaram com certeza muito ansiosos e que aqui a gente vai bater um papo de como foi o concurso de 2023. A prova da AFA não foi lá grande surpresa, apesar de, por exemplo, ser uma prova aí que tem suas 5 horas e 20 minutos de duração, dá aquela sensação que ainda é pouco. A AFA ela não é tão simples como muitos concursos que aparecem aí, claro que estamos falando dos concursos militares mais complexos, mas também está longe de ser o ITA e o IME. Então vamos lá e vamos direto falar de como foi então o concurso nessa versão para 2023. Vamos começar por aquela que talvez foi a mais fácil, a mais simples na visão aí dos professores e dos alunos para esse ano, que foi a disciplina de língua portuguesa. Bem, português foi uma prova mais tranquila, assim, tivemos ali questões de figura de linguagem, advérbios, homônimos, mas apesar disso foi uma prova menos gramatical, foi uma prova diferenciada do que estamos acostumados de AFA, já que foi uma questão de mais interpretação, apesar de ter tido algumas questões, sim, que precisava de um conhecimento gramatical. Tivemos ali alguns textos de interpretação conhecidos como Canção do Exílio, mas o foco realmente foi nesse sentido de interpretação. E tinha também aquilo que a gente fala de texto comparativo, de você comparar dois textos, como por exemplo, é muito comum das provas, por exemplo, do Pedro II aqui no Rio de Janeiro, entre outros concursos também. E essa foi a ideia que se você tiver realmente paciência, esse olhar atencioso de interpretação, com certeza você mandou muito bem na sua etapa de língua portuguesa. Diferente já de, por exemplo, inglês, que tivemos aí textos mais buscados, mais complexos, aumentou o nível com relação ao ano passado, apesar de não ter sido um ano mais complexo também, e o segredo era ler nas entrelinhas. É uma prova que lembra até os modelos de 10 anos atrás, tivemos ali textos de Marquês de Sade, Charles Dickens também, então a ideia que não foi uma prova mais complexa, mas também não foi a mais complexa desses últimos anos de AFA, por exemplo. Já a redação foi nenhuma surpresa, falamos aí de 200 anos de independência do Brasil, era um tema que já era esperado em algum momento dentro da AFA, talvez esperava mais para a SpaceX, mas foi um momento que a gente pôde refletir sobre, será que somos de fato independentes? Qual será que é o contexto da independência no nosso país? Será que somos realmente independentes de outro país? Será que evoluímos nesses últimos 200 anos? Viu algumas frases que eu coloquei aí como tema? É porque exatamente a AFA ela gosta dessa informatividade. Ela gosta que você que você demonstre, que você apresente o seu conhecimento de mundo. E o erro que você poderia ter na sua redação era você querer apresentar como um momento de você contar a história do Brasil, que não era o que era esperado pela banca, mas que é esperado exatamente que você faça essa relação social com os 200 anos da independência. Falando de exatas, vamos começar por física, que tem aumentado bastante nos últimos anos, seguindo logo por esse caminho. A parte mais difícil, no meu ver, foi aí a parte de mecânica, e a ótica foi a mais simples, podemos assim dizer, seguindo aí mais ou menos um padrão de AFA. Já falando de matemática, as 3 primeiras questões começaram talvez ali num bom passo, e as últimas ali, que tiveram textos muito grandes, foram as mais complexas mesmo, que a minha recomendação, minha orientação, que você tivesse deixado essas exatamente para o final, para que realmente você não tivesse prejuízo e voltasse lá, não ficando nervoso por causa desse tipo de questão.
E aí, guerreiro? Então é isso. Foi um prazer. Espero que você tenha sido um sucesso na prova da AFA e seja nos próximos concursos que virão esse ano, seja SpaceX, seja EPICAR, seja Colégio Naval, Escola Naval, e a gente vai estar aqui fazendo cobertura de cada um desses concursos. E é isso aí, você já conhece a nossa página, conhece o canal do YouTube do Colégio Curso Tamandaré, você já está seguindo? Se não, clique então no botãozinho vermelho que está aí abaixo, clica também no like se você gostou do vídeo, se você não gostou pode dar dislike também, e conheça o Colégio Curso Tamandaré, um colégio de 82 anos de tradição e que tem os maiores aprovados no estado do Rio de Janeiro e um dos mais aprovados do Brasil. Então, acesse já o nosso site que aparece aqui abaixo. Desejo sucesso e nos encontramos no próximo vídeo. É isso aí, guerreiro! She's nothing like a girl you've ever seen before.